Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira do Opinião Litoral, sexta-feira, 17 de fevereiro, sexta-feira pré-carnaval. A gente vai ter a presença do Roberto Mohamed comentando as notícias com você, analisando as notícias. E a primeira dessas notícias, ela já veio sendo ensaiada, ontem foi confirmado o aumento do salário mínimo em maio. Já houve um aumento do salário mínimo esse ano, foi determinado no ano passado, ainda no governo Bolsonaro, para R$ 1.302. E o Lula anunciou ontem que a partir de maio vai para 1.320. É um aumento pequeno, tem uma isenção de imposto de renda para até 2 salários mínimos, mas será que é um indício da retomada de uma política que eu gostava muito pessoalmente, que é a política do reajuste do salário mínimo acima da inflação? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Sem dúvida nenhuma, o Lula traçou durante os 8 anos de mandato dele um caminho que deu muito certo, que era uma estratégia circular. Essa estratégia circular fazia com que você criasse ondas que iam contaminando toda a cadeia produtiva em relação a salários. É bom a gente lembrar que esse aumento acima da inflação do salário mínimo, aumento real, começou com o Fernando Henrique. Sim, mas o Lula fez com que isso contaminasse toda a cadeia produtiva. Eu vou explicar por quê. O funcionário de uma grande empresa, o operário, que ganhava em torno de 5 salários mínimos, quando o salário mínimo era muito baixo, ele tinha que ficar brigando por reajuste, repondo inflação ou um aumento real. A partir do momento em que o salário mínimo começa a aumentar acima da inflação, se este trabalhador, esse operário, não tiver da empresa um aumento mínimo que chegue perto do salário mínimo, ele vai começar a ver que ele vai ganhar cada vez menos em números de salários mínimos. Isso, sobre toda uma categoria, gera um efeito que leva à insatisfação. Eu ganhava 5 salários mínimos, agora estou ganhando 4,5, no ano que vem vou passar a ganhar 4 e você ia ter um achatamento da massa salarial. O Lula conseguiu, sem se preocupar em intervir nas negociações privadas salariais, ele conseguiu fazer com que esse crescimento da massa salarial fosse inercial, fosse consequência do salário mínimo. Quando eu coloco o salário mínimo num determinado patamar e achato em números de salários mínimos o operário que ganha 4, 5 salários, a empresa é obrigada também a aumentar esse cara. E foi o que aconteceu durante 8 anos no governo Lula. É uma política inteligente e, se a gente lembrar, foi justamente o oposto do que aconteceu no governo Bolsonaro, em que a gente teve um processo de desindustrialização muito acentuado, e isso é muito ruim. Nenhum país agrícola vai para o primeiro mundo. Você tem produção agrícola muito boa em qualquer país desenvolvido, mas normalmente subsidiada. Por quê? Porque o que faz um país ser desenvolvido ou não é pesquisa e indústria. Não adianta ir por outro caminho. O processo de desindustrialização do Brasil, fruto daquela cabeça doentia do Bolsonaro, achando que só o agronegócio nos leva a alguma coisa, não existe país desenvolvido que seja agrícola. É bom a gente lembrar que a desindustrialização já começa antes do Bolsonaro, ela foi acelerada. Começa no governo da Dilma. Mas no governo Lula, houve um processo de industrialização, de renovação da indústria muito grande. Foi justamente no governo Lula que veio o marco do setor automotivo, uma série de marcos que foram aprovados no Congresso e que fizeram com que o país tivesse aquele crescimento que teve durante os 8 anos. Todo mundo fica falando de crise econômica. A crise econômica foi no governo Dilma, que foi o grande erro do Lula ter escolhido a Dilma. A Dilma era absolutamente incompetente, era absolutamente incapaz de negociar politicamente, e jogou o país num buraco. Mas o governo Lula, durante 8 anos, foi responsável por um crescimento da economia incontestável. E o governo Bolsonaro fez a economia retroceder. Porque a partir do momento que você joga tudo para commodity, o Brasil passa a ser exclusivamente um exportador de commodity, ele fica completamente sem motor. É como na água ele indo pela força da maré. A hora que os mercados despencam lá fora, o Brasil despenca junto aqui. Você não pode
ficar dependente só de commodities, que era a mentalidade do Bolsonaro, coerente com o tipo de formação que ele tem, que é nenhuma. Uma outra coisa que chama atenção, e que pode ser, aí é ponto a favor, e eu disse aqui que o Bolsonaro devia ter feito e não fez, não imaginem que esta isenção do imposto de renda é porque o Lula aumentou, não. É que o imposto de renda até 50 salários mínimos anual é isento. Então você tem que fazer a compensação da tabela mensal para chegar, 25 salários mínimos, para chegar no momento de fazer a declaração de 2024, ano base 2023, você casar essa isenção de 25 salários mínimos. Aí você vai dizer, mas não são 24 salários, porque são 2 salários mínimos por 12, mas não pode esquecer o 13º que é tributado na fonte. São até 25 salários mínimos, você é isento de imposto de renda. Então a tabela aumenta automaticamente. Isso não é reposição, ela acaba tendo um aumento acima da inflação, porque como ela é indexada em salário mínimo e o salário mínimo aumentou acima da inflação, esta tabela aumenta um pouco, mas vamos lembrar que a tabela de isenção do imposto de renda e a das faixas de contribuição está defasada há vários anos e não tem correção. A última correção que foi feita de repassar a inflação total para a tabela de imposto de renda foi feita no governo Dilma. O Michel não fez, o Bolsonaro não fez durante 4 anos, e isso faz com que, principalmente o trabalhador assalariado, pague mais imposto de renda no final. Isso é um roubo verdadeiro, porque em todos os aumento real de imposto de renda. Então, em todos os outros impostos, você compra 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne. O ICMS está ali, se você comprar um produto industrializado, o IPI está ali. A inflação aumenta o preço, o imposto acompanha exatamente na mesma taxa. Então, a arrecadação do governo sempre acompanha a inflação. O único que tem aumento real é o imposto de renda, porque quando você não reajusta as alíquotas pela inflação, está cobrando nominalmente a mesma coisa, aumento mas real, na verdade está aumentando, é um roubo. É aumento real. E essa questão que você chamou a atenção do aumento da cadeia de arrecadação, é o que produziu o superávit primário. Você lembra que nós discutimos aqui nos anos de 2021 e 2022, 2021 e 2022, que uma das coisas que os bolsonaristas diziam muito, a economia está crescendo, porque a arrecadação cresceu. Não, a economia estava encolhendo, era a inflação que fazia com que os impostos aumentassem, portanto a arrecadação sobe. E os mecanismos de arrecadação, de fiscalização também melhoravam. Em nenhum momento houve crescimento da economia. A gente viu isso claramente, a economia não cresceu, o Brasil teve muito pouco, até crescimento negativo. O problema era que a arrecadação aumentava. E quando num país a economia cai e a arrecadação cresce, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. E era o que ninguém enxergava na administração do Paulo Guedes. Não conseguiam enxergar isso. Tem uma coisa que chama atenção, Paulo, porque quando eu ontem estava ouvindo no carro o programa da Bandeirantes do Datena, do filho do Datena, do Joel Datena. Eu nunca vi tanta bobagem. Foi saindo da emissora. Porque ele fez uma defesa do presidente do Banco Central, do Roberto Campos, mas eu nunca vi alguém falar em tão pouco tempo tanta bobagem. O curioso é que depois entra o Zaidan. E aí o Zaidan acabou com tudo que ele falou. Foi muito engraçado isso na Bandeirantes. Mas você vê um cara culto, inteligente, preparado como o Zaidan falando e uma besta como o Joel Datena falando, você nota a diferença de nível. Mas vamos colocar claramente o que a gente inclusive discutiu na terça-feira com o André Roncalli aqui. Juros, aumento de juros, é uma das receitas para conter a inflação. Uma. Mas ela é específica para um determinado momento da economia. A inflação ela tem 2 razões, entre outras menores, mas 2 grandes razões. E é preciso você olhar a doença para aplicar o remédio. Quando é
que o aumento de juros é necessário para conter a inflação. Quando esta inflação é decorrente de aumento de demanda. Ou seja, a economia está crescendo muito, o consumo está aumentando muito, e isso provoca inflação porque o produtor tem que aumentar a produção, aumentando seus custos, e ele já reajusta o preço. É o que acontece no Brasil? Não, mas às vezes até não é nem aumento de custo, é insuficiência da produção para atender a demanda. Pior ainda. Se você tem 20 pessoas querendo comprar um produto que só tem 10 unidades, esse produto vai ter um aumento de preço natural. Essa é a inflação de demanda. Exatamente. A inflação de demanda você cura com juros. Por quê? Porque aí você freia o consumo, porque o consumo vem de financiamento. Ora, existe uma outra inflação, que é aquela provocada por razões externas. Por exemplo, eu ganho mais vendendo milho lá para fora, por causa do câmbio, e eu vou aumentar o preço do milho para o mercado interno. Vai ter que pagar isso, porque senão eu vou vender para outro país. Que é o que aconteceu em janeiro. É o que aconteceu no Brasil. E aí o que acontece como consequência? O consumo cai. As pessoas não estão comprando carne, milho, porque está caindo o consumo. Porque não conseguem pagar. Ora, se não é inflação de demanda, como é que eu vou aplicar o remédio que só serve para a inflação por demanda? Eu tenho que ser obtuso, porque na verdade o economista ortodoxo ele não consegue enxergar. Quando você tem este tipo de inflação, não é com juros que você trabalha. Portanto, o Banco Central se torna irrelevante. Você trabalha com os impostos reguladores, que é a outra receita. O que são os impostos reguladores? Não só impostos reguladores, mas também estoques reguladores. Mas o Brasil não tem, Paulo. Então, vai ter que ser na base do imposto regulador. O que é o imposto regulador? O cara que planta arroz no Brasil quer exportar toda a produção dele. Tá bom. Eu vou comprar de outros países que vendam mais barato e vou trazer com imposto zero. E aí eu compenso a demanda com um arroz mais barato, através dos órgãos públicos, Conab e empresas de abastecimento, que trazem esse produto importado e dizem para o brasileiro que está produzindo e só quer vender lá para fora, tchau. Só que tem uma forma mais rápida de fazer, porque você tem que esperar esse produto chegar no Brasil quando você trabalha só com a importação. É um outro imposto regulador que eu já cansei de falar aqui, que o ortodoxo não consegue enxergar a sua utilização, que é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O IOF incide nas operações de câmbio. Como é que funciona? Por que o cara quer vender só lá para fora e não quer vender para cá? Porque ele tem os custos de produção dele, todos em reais, mão de obra, insumos, e aí ele vende em dólar. Quando ele fecha a operação de câmbio, com o câmbio a 5,50, é lógico que ele vai ganhar dinheiro, muito mais do que vender em reais aqui. Eu, o governo, faço o seguinte, você vai vender a soja e o milho lá fora, em vez de vender para cá, não tem problema. Mas o lucro que você ia ganhar vendendo para fora, eu vou comer. O IOF vai incidir, a partir de um limite. Você só pode exportar até tanto. A partir de tanto, você vai pagar IOF sobre o lucro cambial. Ah, peraí, mas aí compensa eu vender aqui dentro. É isso que eu quero. Resolveu o problema. Os impostos reguladores são aqueles que não dependem de lei para mudar de alíquota. Eu posso zerar. Por isso que no direito dizem que é uma discussão sobre o nada, mas não é não. É a grande diferença que o operador de direito tem na discussão, o que é isenção e o que é alíquota zero. São duas coisas completamente diferentes, porque todo tipo de isenção depende de lei. A alíquota zero não, o governo faz isso por decreto ou por portaria quando ele quer. Então, os impostos reguladores são um remédio, porque eu posso tanto obrigar o produtor brasileiro a jogar no mercado interno mais barato o produto, quanto eu posso autorizar a vinda de mercadoria mais barata. Entenderam que o remédio que o Roberto Campos Neto está aplicando vira veneno, porque quando você aplica o remédio errado para a doença, ele pode virar veneno, Paulo.
E é isso que os juros estão acontecendo. Eu sou totalmente contra a postura do Lula de ficar comprando essa briga. Mas, sem dúvida nenhuma, Roberto Campos Neto, além de ser medíocre, é um cara que só consegue enxergar um remédio que não serve para a doença. Perguntem para qualquer economista competente, capaz, se juros altos servem para uma inflação que não é provocada por demanda. Ora, se o juro é para frear a demanda, mas eu não tenho demanda, ele vai servir para quê? O Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, 17 de fevereiro, véspera de carnaval, Roberto Mohamed está analisando as notícias com você. Tem, em relação ao comércio internacional, duas pautas, assim, até um pouco contraditórias, em sentidos contrários. A Vale anunciou ontem o lucro de 2022, quase 96 bilhões de reais, vai pagar dividendos também bilionários, na casa de 6, 7 bilhões de reais de dividendos, e é o terceiro maior lucro da Bolsa, da história da Bolsa brasileira. Só perde para a própria Vale e para a Petrobras em 2021, o que mostra um momento assim dourado das commodities brasileiras, né, das principais commodities brasileiras, petróleo e minério. Por outro lado, o Brasil, que é o maior exportador mundial de aves, faz tempo, ele está cercado pela gripe aviária, que já bateu 60 milhões de aves no mundo, está nos Estados Unidos, está na Ásia, está na América do Sul. Explodiram casos na Argentina, no Uruguai, vizinho ali da região maior produtora de aves do Brasil, o Sul. O Brasil nunca registrou gripe aviária, o que mostra uma eficiência das autoridades sanitárias e também do produtor brasileiro. Na verdade, Paulo... Só que dessa vez está todo mundo com medo. As autoridades, a política sanitária no Brasil é uma das poucas coisas que funciona para animais. Porque nós também não tivemos problema da vaca louca, nós não temos problemas de doença em relação a porco, boi e ave. E isso mostra justamente que existe uma coisa que funciona no Brasil. O problema quando você fala de commodity é que o momento é bom agora, mas pode não ser amanhã. E aí, quando você despencar, você faz um efeito desastroso na economia. É preciso ter cuidado. Vamos lembrar que no início da pandemia, o dólar chegou a ter valor negativo. Equivalia mais ou menos a dar, porque tinha estoque demais. É preciso tomar cuidado quando você é dependente de commodities. A Vale tem esse resultado porque está exportando muito ferro, muito minério de ferro. Esse dinheiro não vem de diamante, não vem nada disso, vem de minério de ferro. E por que ela está exportando minério de ferro com um lucro absurdo? Porque está se produzindo muito aço no exterior. Em contrapartida, a gente não produz aço no Brasil. Todo mundo sabe o que a Usiminas fez com a Cosipa, fechando a unidade. Então, é preciso entender que quando a gente fala do processo de desindustrialização, é justamente aí que a gente toca. A Vale fornece, vende o minério de ferro, tem um lucro absurdo, e eu vou até fazer um comentário sobre a questão dos dividendos depois. Ela está vendendo minério de ferro que vai voltar beneficiado na forma de aço para o Brasil, comprando por uma fortuna o que poderia ser feito aqui. É preciso entender direito o que os números dizem e entender o processo inteiro. Quando a ditadura fez investimentos maciços no antigo sistema Siderbras para que as siderúrgicas brasileiras fossem competitivas, eram todas estatais, é preciso entender por que isso aconteceu. Porque o aço é um produto industrializado que serve de base para todos os outros. A cadeia é enorme depois. Hoje no Brasil, a gente não produz mais aço praticamente.
só produz aço de baixa qualidade. Então, o lucro da Vale é muito bom para os seus acionistas, mas a notícia é péssima para o Brasil. O Brasil exporta a matéria-prima necessária para o aço para depois pagar uma fortuna no aço que ele está comprando da China e dos Estados Unidos. Agora, eu queria que vocês se atentassem aos números que o Paulo falou. O lucro foi de 26 bilhões, certo? 96. 96 bilhões. Ela vai dividir entre os seus acionistas 6 bilhões. Por quê? Porque 90 bilhões ela vai capitalizar a empresa e investir em meios de produção. Entenderam a diferença? Vamos agora para uma outra empresa que também dá dividendos e que produz. E aí você vai ver novamente, eu lamento esses rompantes do Kim Kataguiri, desde que ele veio aqui, esse menino está botando na cabeça que ele tem que ser o novo porta-voz dos bolsonaristas, dizendo que o Lula está usando a Petrobras. Não, vamos explicar direitinho a Petrobras. A Vale, de 96 bilhões de lucro, vai distribuir 6. 90 vai ser reinvestido na empresa. Seja para formar reserva, seja para comprar outras terras para ampliar a produção ou modernizar os meios de produção. Em contrapartida, a Petrobras faz o oposto. Se a Petrobras tivesse dado esse lucro, ela ia distribuir 90 bilhões para os acionistas e ia ficar com 6, porque ela não faz mais investimentos. Então, quando o Lula anuncia que a Petrobras vai começar a fazer investimento, entendeu, Kim? Não quer dizer que ele está voltando a fazer tudo aquilo que a Lava Jato investigou. A gente tem que fiscalizar para que não aconteça. Mas nenhuma empresa consegue sobreviver distribuindo todo o lucro que ela tem entre os seus acionistas. Isso é criminoso. Principalmente numa petrolífera, porque ela tem que investir em tecnologia. O petróleo é finito. E o mundo inteiro está indo para outros meios de criar energia. A Petrobras não faz mais pesquisa, Paulo. A Petrobras não se moderniza mais. Ela não termina as refinarias dela, muito pelo contrário, nós denunciamos aqui. Ela parou de refinar petróleo, ela está comprando ela compra tudo pronto lá de fora. O que a gente está querendo fazer com ela? O Lula não está errado. Se começar a roubar, a gente tem que fiscalizar. Mas é um absurdo, porque o critério correto é exatamente o da Vale. Retém uma boa parte do lucro para pesquisa, para refinanciamento da sua modernização. A única empresa que pode dividir esses lucros, e vocês vejam que não faz isso, é banco. Mas vê se os próprios bancos, que não têm o que modernizar, não têm o que pesquisar, não distribuem todo o seu lucro, só a Petrobras faz isso. A gente está diante de um caminho criminoso, Paulo, de destruição da empresa e ninguém está acordando para isso. Eu acho que a grande notícia aí é, sem dúvida nenhuma, essa relação entre lucro e o que ela distribui para os seus acionistas, que é o oposto do que a Petrobras faz, distribui mais e retém menos do lucro, não faz pesquisa, não aumenta a produção e não se moderniza. A gente vai destruir a empresa se continuar desse jeito. Será que a gente pode queimar a língua quando elogia produtores rurais e autoridades sanitárias pela segurança das aves até hoje no Brasil? Então, Paulo, eu acho que a gente não vai queimar a língua, não, a menos que seja um processo que você não consegue segurar, né? A gripe aviária, ela tem uma característica de invadir locais onde você tem criações feitas de maneira diferente e você tem muita troca de estoque. O que é troca de estoque? Por exemplo, eu produzo muito peru, produzo pouco frango, então eu trago frango e vendo peru. Quando eu tenho este tipo de movimento, você acaba tendo a contaminação. No Brasil é muito curioso, a gente importa muito pouco. A gente importa muito pouca matriz, porque o Brasil tem praticamente todos os tipos de aves.
Eu vou até fazer um convite. Quando o telespectador tiver a chance de ir a Belo Horizonte, não deixe de conhecer o Mercado Municipal de Belo Horizonte. O Mercado de Belo Horizonte é fantástico. Ele tem uma área dele só para venda de aves. Você vai ver galinhas, frangos, de espécies, Paulo, que você nunca viu na vida. Totalmente diferentes do que a gente tem no mercado. O Brasil é muito rico nisso. Vivas, para vender, para criação. Os criadores vão lá com o caminhão, compram as matrizes e levam para as suas fazendas. O que em São Paulo, por exemplo, é proibido fazer esse tipo de venda, é só em locais específicos de leilão de animais. Minas pode. O que em São Paulo eu acho uma coisa ridícula isso. Mas prestem bem atenção nesse movimento. A gente pode não queimar a língua porque o Brasil importa muito pouca matriz de animais. Então não há contaminação do nosso rebanhos, de qualquer espécie, por conta disso. A gente tem essas matrizes aqui. Lógico, para você fechar uma fronteira, Paulo, não é fácil. Mas a forma como, por exemplo, as grandes cooperativas e grandes empresas de produção de aves, Seara, Sadia, Perdigão, que pertence ao mesmo grupo, a Seara não, elas têm cuidados, métodos de isolamento que até hoje foram eficazes. Então, eu acho muito difícil que a gente tenha a contaminação. O grande problema, e aí vem o perigo do commodity, é que um caso pode provocar um cancelamento em cascata de contratos de exportação. E aí é onde eu falo que depender de commodity é um perigo. Essa crise não é brincadeira. Nos Estados Unidos está faltando ovo e em vários hotéis pelo mundo está sendo limitada a quantidade de ovos à disposição do hóspede em função dessa crise da gripe aviária. Se a gente teve notícia de lucro da Vale, tem a Polpa Pharma aqui da nossa região, uma rede de farmácias tradicional que vem da rede Iporanga de farmácias, quebrando, e tem a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, acionando na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, as americanas, que até agora não deram sinal de aporte de dinheiro para os 3 grandes milionários para enfrentar a crise. Separando as coisas, né? No caso da Polpa Pharma, com certeza tem algo podre muito e fedendo muito nessa história, né? Porque eu acho curioso no Brasil, ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, isso está ligado até ao caso da Americanas, né? Quando você tem empresário milionário e a empresa dele quebrando, tem alguma coisa errada. Mas tudo bem. Cabe à Justiça apurar e ao Ministério Público começar a criar vergonha e investigar, porque nos Estados Unidos isso dá cadeia. Aqui não. A FEBRABAN acionou o STF, Paulo, porque os bancos todos, principalmente os 4 grandes, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, foram contaminados nos seus balanços com a quebra com essa fraude na Americanas. O que é curioso, porque a regra que eu acabei de falar também vale para eles, né? Os 3 são milionários, bilionários, e a Americanas, por que eles não pegam no patrimônio deles e cobrem um rombo? É muito fácil. E o que é pior é que isso está contaminando a Ambev. Pouca gente tem divulgado isso, né? Que também é deles. O que antes era um exemplo de boa gestão, a gente viu como é que era a boa gestão deles, né? Era tudo na base da fraude. Então os caras eram 3 golpistas e não 3 bilionários que serviam de exemplo para alguém. O que é uma pena, a gente não consegue produzir modelos de gestão. A gente não consegue produzir um Bill Gates. A gente não consegue produzir gente que seja exemplo. A gente só produz picareta. Porque, na verdade, as empresas do Lehman, do Sicupira, né? Sicupira e do Teles, elas não primam pela inovação, né? Não. Que é a grande matéria-prima de impulsionamento das empresas atuais. Todas as grandes empresas do momento no mundo, elas foram impulsionadas pela inovação. Na verdade, se você for olhar, você vem da origem. Os 3 eram donos do Banco Garantia. O Banco Garantia era um banco de investimentos. E
eu canso de falar aqui, as pessoas às vezes se espantam com mais. Banqueiro. Vocês lembram quando eu falei que o banqueiro, ele serviu de inspiração para o Bram Stoker escrever Drácula? Todo banqueiro é um vampiro. Todo banqueiro é um vampiro. Não existe exceção. O que acontece na criação desse trio? Que na verdade é um quarteto, é que tem um que caiu fora por causa dos conflitos dele com o Sicupira, no caso da Americanas. A ideia original do grupo, e todo mundo vai entender o que eu vou falar, porque vai lembrar da analogia. O filme Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts e o Richard Gere, o que era o Richard Gere? O que ele fazia? Que até ele dá um soco no advogado que acha que ela é a culpada dessa mudança nele. Ele comprava empresas, desmontava e vendia. Então ele não tinha preocupação com o desemprego, com a situação social, era só ganhar dinheiro. Ele comprava empresas em dificuldade, as retalhava e vendia essas empresas menores para ganhar dinheiro. Isso é uma operação normal. Era assim que funcionava o Banco Garantia. Num determinado momento, eles descobriram que algumas coisas valiam a pena, quando eles começaram a entrar no ramo de bebidas e compraram a Brahma e a Antártica. Unificaram e viram que monopólio era bom. E aí eles começaram, a Ambev começou a se tornar um monstro. Então não valia mais a pena comprar e vender. Mas eles se caracterizavam por uma coisa que era maximização de lucro. Pergunte para qualquer pessoa antiga, a maioria, ou todos que vocês vão perguntar estão aposentados, que trabalhou na Antártica ou que trabalhou na Brahma, como era trabalhar nessas empresas. E como foi trabalhar na Ambev depois da compra pelo Banco Garantia. Péssimo. Em termos de benefícios, relações de trabalho, todas as empresas controladas por esse trio eram péssimas, porque a empresa que só pensa em maximização de lucro e, portanto, redução de custos, ela não dá benefício para empregado, ela tem jornadas complicadas e não investe em pesquisa. Ela espera estar pronto no mercado mais barato para ir lá e comprar aquele método de produção. Quando eles compraram a Americanas para entrar no método varejo, eles queriam ir, a frase de efeito era a Amazon brasileira, da Americanas. E a Americana realmente foi impulsionada nas vendas online, né? Mas aí eles também tiveram o benefício da pandemia. O que mascarou, porque essa fraude é antiga, ela não começa agora. O problema é que não dá para se comparar com a Amazon, porque a Amazon se caracterizou pelo quê, Paulo, Jeff Bezos? Pela inovação. Eles pegaram o modelo da Amazon e quiseram copiar. Só que a Amazon é fruto de um processo de inovação que ninguém acreditou. Não foi um crescimento de sorte que o Jeff Bezos teve. Ele investiu muito em tecnologia. Ele criou métodos de logística que hoje são usados no mundo inteiro. Só que quem cria sempre vai estar um passo à frente de quem imita, né? Mesmo que, tudo bem, ele criou esses métodos de logística. Não pense em você que o Mercado Livre o cara do Mercado Livre é genial. Não é. O Mercado Livre era um sitezinho de leilão. Leilão, você tinha que dar lance para comprar as coisas. Quando ele começa a copiar o modelo da Amazon, ele se torna um Mercado Livre, como a gente conhece hoje. É justamente aí que existe a diferença. É justamente isso que caracteriza o cara que é inovador. Mas você vê que o Mercado Livre não se compara à Amazon. E quando eles entraram no Brasil, foram subestimados. E a Amazon está arrebentando todo mundo. A Americanas não foi destruída pela Amazon ou pelo Mercado Livre, mas simplesmente porque ela seguiu a regra da Ambev. Lucro extremo, nenhum investimento, nenhuma inovação e precarização de relação de trabalho. O resultado, todo mundo está vendo. O que ninguém sabia é que, além de tudo, eles eram sem vergonhas e fraudaram o balanço da empresa. Isso ninguém sabia. Que eles eram péssimos patrões, todo mundo sabia. Mas que eles faziam também sacanagem financeira, isso ninguém sabia. Eu não acho que o STF, Paulo, vá atender integralmente a FEBRABAN, porque o poder de fogo desse trio é muito grande. Mas
ainda não está afastada a possibilidade de que a gente tenha no Brasil, se comprovar que a Ambev também estava indo para o mesmo rolo, que a gente teve nos Estados Unidos como o capítulo final da bolha. Você lembra quando as duas grandes empresas americanas estouraram mostrando que tinha fraude no seu balanço? A gente vai ter um problema muito sério pela frente. Os 3 estão entre os 4 brasileiros mais ricos pela lista da revista Forbes. O Opinião Litoral para o intervalo, é rapidinho, pode ficar aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, agora é o último bloco. O Roberto Mohamed está analisando, comentando as notícias com você. E tem uma coisa que eu duvido que ele consiga explicar para você. Mohamed, que história é essa? O Conselho Monetário Nacional, ele se reuniu ontem, né, CMN, e manteve a meta de inflação 3,25%. Esse 6,25% é aquela cenoura que coloca na frente do burro empacado, né? Porque nunca vai chegar em 3,25% a inflação. Inclusive, na história das metas da inflação, só teve um ano que ela foi alcançada, que é 2006, que é o quê? A exceção para confirmar a regra, que não vai alcançar a meta de inflação, né? 3,25% chega a ser ridículo, né? Você estabelecer isso como meta de inflação para o ano. O problema é que eles fazem isso e o pior é que o governo Lula queria aumentar essa meta. Tinha que aumentar para ser mais realista. Mas ele queria aumentar, mas também tem um problema, né, Paulo? Quando você aumenta a meta de inflação, você está dizendo para o mercado que você vai relaxar e que vai chegar lá. Quer dizer, é uma faca de 2 gumes que tem que tomar muito cuidado quando você fixa a meta de inflação. De um lado tem esse risco, mas do outro lado tem o risco do descrédito, né? Porque nunca consegue alcançar. Mas isso acontece. O descrédito já está mais do que estabelecido, ninguém leva a meta a sério. Por isso que eu estou falando que eu estou vendo a imprensa... Então, eu estou vendo a imprensa vir com muita frescura em relação ao que o Lula está falando que ele quer fazer, mas na verdade parece que as pessoas estão se distanciando da realidade. A meta de inflação em nada é a mesma coisa. A taxa de juros é o remédio errado, é o remédio certo para a doença errada. Então, e fica todo mundo elogiando o Roberto Campos. Não tem sentido, né? Nesse ponto ele é muito parecido com o avô dele, né? Que o sonho dele era ter nascido nos Estados Unidos e não num país como o Brasil. Uma coisa muito séria é quando você se distancia da realidade. Infelizmente o Banco Central virou o banco do mundo de Bob. A gente finge que é aqui que as coisas são decididas e não é. Como eu disse, um presidente irresponsável no Banco Central e de oposição consegue minar a política econômica de um governo. E essa é a minha preocupação com um cara que foi votar com camisa do Bolsonaro e que fazia parte dos grupos de WhatsApp que divulgavam fake news e essas coisas todas. Ele fazia parte do grupo de ministros do Bolsonaro. Quando ele não é, porque o Banco Central, quando ele assume a independência, ele deixa de ser um órgão meramente do Poder Executivo. E fora as outras coisas que todo mundo sabe, né? A offshore dele, a relação promíscua com banqueiros. Eu não sei por que agora todo mundo está querendo elogiar o Roberto Campos Neto quando ele era mais um bolsonarista daquele tipo que saíram os caras que fizeram toda aquela balbúrdia no Brasil. Então eu não sei por que agora virou essa coisa de elegê-lo o dandy da imprensa e da responsabilidade fiscal. Ele não tem nada a ver com isso. Agora, Mohamed, o mês... Por sinal, vamos reconhecer uma coisa. A Eliane Cantanhede tem reiteradamente mostrado quem ele é. E é a única dos jornais da Globo e da Globo News que tem adotado essa postura. Agora, um mês e meio já dá para ver para onde a banda vai tocar na economia. Para onde vai tocar? Ou a gestão Haddad vai se caracterizar como? Porque o Lula ele teve vontade de colocar o Geraldo Alckmin na Fazenda. Não colocou porque é aquele risco de você... Como é que você vai demitir o vice-presidente depois? Então foi o Haddad por conta disso.
O Haddad já mostrou por onde a banda vai tocar, a gente já tem uma ideia, porque a reforma tributária que está em proposta não passa nunca no Congresso, né? Na verdade, os dois projetos juntando, os dois processos juntados dariam uma possibilidade de aprovação, sim, Paulo. Com IVA de 25%? Com IVA de 25%. Eu duvido. É que é o seguinte, você está fazendo uma soma esquecendo que o IPI não existe. O IPI hoje não incide praticamente sobre metade da cadeia produtiva, ele é zerado. Ele é imposto regulador, o IPI não é como o ICMS, ele é um imposto regulador, imposto sobre produtos industrializados. O ICMS está dentro de uma alíquota base, o ISS é de 2 a 5. Se você trabalhar com os dois impostos efetivos, por isso que eu acho que ela é muito tímida, essa reforma. Ela, na verdade, vai corrigir um grande problema, que é essa regionalização do ICMS. E vai acabar com isso. Ele vai incidir na cadeia produtiva e vai acabar com essa competição voraz e na minha opinião, horrível entre os estados. O que vai acontecer é que você vai unificar o ICMS, unificar o ISS e vai ter alíquota para os 3 entes federativos diretamente na cadeia produtiva. Eu não sou contra. Santos, por exemplo, que tem como maior tributo a estrutura do orçamento de Santos é em cima do ISS. Do ISS. Você pega um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado, de 25%, coloca 2% para os municípios, 9% para os estados e dá 14%, né, para a União, não passa. O deputado mora no município. Eu duvido que isso possa passar. Mas não reduz Para Santos, reduz brutalmente. Não, Paulo, você está confundindo reforma fiscal com reforma tributária. Não. A reforma tributária, o que é a reforma tributária? Ela vai mexer no tributo. Como esse tributo é dividido, é reforma fiscal. Ela tem que andar junto. E o governo tem um projeto para isso também. Na verdade, o projeto do Senado é mais completo em relação a isso. Então, mas a criação do Imposto sobre Valor Agregado já vem com a distribuição determinada. Exato, e eu não acho que a gente vai ter uma queda tão grande assim. Até porque o que fez o orçamento de Santos disparar foi o IPTU do Porto. Não, mas o ISS é o principal tributo em Santos, mais Sim, importante que o IPTU. Mas hoje eles estão, antigamente o IPTU não era nada, e hoje o IPTU praticamente equiparou-se ao ISS. O pessoal E você não pode esquecer que Santos perdeu muitas empresas que se mudaram para os municípios vizinhos, porque lá o ISS era de 2%, 1,5%. Então isso vai acabar. Essa competição entre as cidades acaba. Eu acho que Santos, no final, também, você pode ter inicialmente, Paulo, um momento de transição complicado. Mas quando tudo se assentar, eu acho que você vai ter, por exemplo, a recuperação econômica de Cubatão. E aí entra aquela coisa de ou eu olho para o meu próprio umbigo ou eu olho todo. Para nós é importante a recuperação econômica de Cubatão, de São Vicente, porque desafoga um pouco Santos como única prestadora de serviço, de saúde e educação para todas essas cidades. Você acredita, então, nessa proposta que possa ser viabilizada dessa maneira no Congresso? Acho que a unificação do projeto que está na Câmara com o do Senado. Eu acredito que sim. É o único momento que tem para fazer, depois esquece. Só consegue fazer Se uma não fizer agora, ela não sai. Agora tem vontade política para isso. O próprio Lira já disse que já montou o grupo de trabalho para ficar em cima disso. Eu não acredito na aprovação dessa reforma nos moldes em que ela está proposta, mas tem um componente que é muito interessante nela, que é a simplificação, porque hoje a legislação tributária no Brasil é um emaranhado e... Só beneficia a corrupção. Eu acredito que nenhum contabilista domine completamente o sistema tributário brasileiro. Por isso que quase todo mundo vai para o lucro presumido ou fica abrindo um monte de empresa pelo simples. Porque morre de medo do lucro real. Porque para fazer a apuração de lucro real, que muitas vezes é muito mais benéfica, o seu contador tem que saber fazer lucro real, porque lucro real requer toda a escrituração contábil, toda, completa. E hoje nem todo contador sabe fazer. Então você vai para os resumos que são o do lucro presumido. Paulo, você me dá licença, eu queria só dar uma nota triste, como sempre, né? Mas homenagear uma pessoa que acabou de falecer,
o seu Osmar Bruno, que era o conselheiro mais antigo da FUP, da Federação Unificada dos Petroleiros, e foi um dos fundadores da ASTAIP, Associação dos Aposentados e Pensionistas da Petrobras, um petroleiro ativo, uma pessoa maravilhosa, que eu tive a honra e o orgulho de ser advogado e amigo. Nos deixou hoje sem sofrimento, descansou e é uma pessoa que vai fazer muita falta, como toda pessoa boa faz. Enquanto isso, um monte de gente que não presta continua por aí. Com isso, chegamos ao final da edição desta sexta-feira do Opinião Litoral, agradecendo a participação do Roberto Mohamed como comentarista, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanha a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 12:45 à tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e um ótimo final de semana para você, um ótimo começo de carnaval.